Olá! Neste episódio da República Popular das Letras, nós vamos discutir os mitos da construção de Brasília. Os nossos convidados são o professor Luiz Humberto de Faria de Lisola e a jornalista, advogada Noêmia Barbosa Bojanowski. Olá! É um prazer recebê-los aqui na República Popular das Letras para a gente discutir as histórias do povo de Brasília que vocês publicaram nesse catatal chamado A Bailarina Empoeirada, Histórias do Povo de Brasília. É realmente uma obra gigantesca, já publicada há quase 10 anos, não é? E eu gostaria, então, de começar perguntando a vocês como é que foi a ideia de escrever essa obra portentosa. Ladies first. Ladies first. Vai lá, minha loura. Bom dia. Obrigada pelo convite. Bom, eu tenho uma versão de como é que surgiu para mim. Luiz Humberto tem uma versão de como é que surgiu para ele, mas, na verdade, surgiu para ele primeiro. Ele foi maturando a ideia de publicar, de construir uma outra história do surgimento de uma capital no Cerrado, porque, bom, ele chegou aqui com 9 anos de idade e sempre foi um estudioso. Estou falando por você, né? Sim, obrigado. Sempre foi um estudioso, mas incomodava ele a história do mito, a história do urbanismo, da arquitetura, do sonho de Dom Bosco. Isso estava muito retratado, mas a história do povo, que era onde ele se inseria, onde a família dele se inseria, e de onde ele veio desde criança, que chegou aqui muito jovem, essa história não tinha sido retratada ainda, não tinha sido registrada, e isso incomodava um pouco a sensibilidade dele, porque, apesar de ser uma história recente, também já estava se distanciando no tempo. E ele foi maturando isso, pesquisando, e quando a gente se conheceu, ele já tinha a ideia de escrever essa obra. E um dia ele me convidou. Nós nos tornamos amigos porque começamos a trabalhar juntos na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Passamos perrengues emocionais juntos. Né? Uma separação de um lado, outra separação do outro. Muita cachaça, muita botecada. Aí vai se fazendo, Liane. Eu estou tentando falar sério aqui, ele já parte para o pessoal, mas é exatamente isso. Mais sério do que isso não é Um dia ele me possível. convidou e eu falei, tá, mas o primeiro projeto, assim, o projeto inicial era o registro, justamente porque somos da Câmara Legislativa, era o registro da história da autonomia do Distrito Federal. Era a história de por que um povo... a gente dizia porque era um povo caçado, né? Era um povo que não tinha direito a voto. O resto do Brasil votava, mas o cidadão de Brasília não tinha direito a votar, não tinha direito de votar, não tinha direito ao voto. Você sabe que o André Malraux, quando esteve aqui em 1958... Além daquela famosa frase da Brasília, capital da Esperança, ele disse ao JK também que para construir uma cidade nesse prazo tão curto, só mesmo dentro de uma ditadura. E, pelo visto, Israel Pinheiro fez isso, né? Olha, é o seguinte, só completando que eu não é verdade. E o gozado é que a bailarina, o projeto inicial era muito mais escasso. Era contar por que a gente não votava. Cara, eu cheguei em Brasília com 9 anos, não fiquei aqui direto. Com 9 anos eu vi a primeira vez, depois voltei, eu passava todas as férias de julho e janeiro, fevereiro. Dezembro, janeiro, fevereiro, aqui. O resto, morava em Uberlândia. Rapaz, eu tirei meu título de eleitor em 66. Já estava morando aqui há muito tempo. Fui em Uberlândia tirar título de eleitor para votar. A minha mãe, ao contrário, veio de Uberlândia, tirou o título de eleitor dela aqui, porque ela não queria votar. Quando eu conheci a Noêmia, eu já tinha metade da história da conquista da autonomia política. E aí eu descobri, como é que eu vou falar de uma cidade que não vota se eu não falo, se eu não mostro como é que a cidade surgiu? Quem era esse povo?
Aí a bailarina nasceu antes do outro livro que a gente está preparando. Olha só. Por que esse título? Esse título tem a ver com a reportagem do Correio Brasiliense de 61. Brasília era um canteiro de obra. A Cidade Livre era um canteiro de obra também, submetida à nova CAP. Constituição, lei. Cidade Livre é o Núcleo Bandeirante hoje. Lá quem mandava era a nova CAP. Aí veio muita gente e tal. Quando a cidade começou a ter por volta de 3, 4 mil moradores, é claro, só tinha homem, rapaz. Família não vinha para cá, era muito raro você ter família. Família e criança era exceção. Era macho trabalhador de obra. Vindo de Goiás, de Minas e de São Paulo, principalmente. Aí as meninas vieram para cá. A primeira zona de prostituição, sabe onde é que foi? Atrás da igreja do Padre Roque. E você imagina, a cidade vai crescendo, aí já tem família, tá lá a dona de casa e vê a menina passando lá. Ficaram brabos pra burro com isso. Aí não pode. Tem que sair daí. Aí a nova CAP determinou, só pode ter zona em tal lugar. Depois da linha do trem. Isto, antes da linha do trem um pouquinho. Você vindo de Anápolis para cá? Depois, depende se você vem ou vai, né? Você chegando de Anápolis, você passa a linha do trem, né? Uhum. Logo ali, à direita, tinha um espaço vazio. Zona é lá. Só pode ter zona lá. Aí fizeram a zona lá. A ZBM. Isso, a zona do Baixo Meretrício. O que acontece é que começou a encher demais. Em 61, o Bandeirante, Cidade Livre, já tinha mais de 30 mil pessoas morando. E começou a pegar fogo. Aí pegou fogo numa pensão e pegou fogo noutra pensão e as meninas não tinham para onde ir. Só para lembrar, para quem não é de Brasília, as construções do Núcleo Bandeirante, Cidade Livre, eram feitas de madeira. Tudo de madeira, porque era para ser provisório mesmo. A ideia era, acabou a construção da cidade, inaugurou, vou passar o trator em cima. Inclusive, um dos capítulos da bailarina é o trator do Israel. A definição do Israel é, vou passar o trator em cima daquela coisa. Muito bem. Aí as meninas que tinham que trabalhar, não tinham mais casa para morar, foram caminhando para o meio da cidade. Aí o Correio diz, as boas famílias, preocupadas com a presença das bailarinas, entre aspas, procuram a nova CAP e a prefeitura para resolver o problema. O eufemismo era bailarinas. Que coisa interessante. Era para disfarçar prostituta. E aí você botou empoeirada. Na verdade, então, agora eu vou complementar. Isso, faça. Julho de 61, a cidade estava muito incomodada com a presença delas. O Jânio Quadros estava incomodado com a presença delas. E um belo dia de madrugada, chegaram 2 caminhões da prefeitura do Distrito Federal, colocaram elas na caçamba, com criança e tudo, e levaram para cerca de 40 quilômetros de distância daqui da capital e deixaram lá de madrugada. Jogaram tudo no cerrado. No escuro, no cerrado, na poeira. E no dia seguinte, o Correio Brasiliense noticiou: as bailarinas do Núcleo Bandeirante foram transferidas. Olha só, que sacanagem. Então, virou a bailarina empoeirada por causa da poeira do cerrado que elas comeram de madrugada nesse dia. Depois elas foram voltando lentamente e tudo. Mas houve isso. E a outra coisa é a seguinte, é que bailarina empoeirada é o eufemismo nosso para o povo comum. Exato. Porque é o seguinte, as bailarinas não tinham nome. Como também não tinha nome o povo comum que veio construir a cidade. Se a gente não se cuidasse de falar deles, padeiro, barbeiro, alfaiate, o padre, o sacristão, o cara que balangava o sino, o comerciante, quem é que ia lembrar o nome desses caras? Porque só se falava de bandeirantes, de heróis, de pioneiros, de santos, de presidente que voava, de sonho de Dom Bosco, mas do povo não tinha referência. Na nossa história, a referência ao povo é quase zero. Então, a poeira do tempo vai matando também a bailarina que somos nós. Sim. Humberto, você é professor de história. Já fui. Já fui. Tem um aspecto
que você mencionou, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, que é o seguinte. Para trabalhar aqui, era preciso... Eu li aqui no livro. Aham. Era preciso pegar uma espécie de cartão na Nova Cap para ser autorizado Isto. a entrar nos canteiros de obra, etc. E mulher não conseguia. Não conseguia. Isso que você falou. Aqui era um canteiro de obra só de homens. Isto, só de homens. E era o INIC, Instituto Nacional de Imigração e Colonização. Não era da Nova Cap, era do governo federal. Era do governo federal. Era. E o INIC tinha um posto na entrada da cidade. Só podia entrar e ser contratado quem primeiro passasse pelo INIC. Você passava pelo INIC, porque geralmente, principalmente a partir de 58, quando houve a seca do Nordeste, o que veio para cá era mão de obra sem grande qualificação mesmo. Semi-alfabetizados, às vezes analfabetos completos, e sem documento. Mas não entrava no território de obras sem passar pelo INIC. Você tinha que andar com aquele cartãozinho. Se você não tivesse com aquele cartãozinho, eles te mandavam para fora do território de obras. Então, todo mundo que estava trabalhando tinha identidade. A identidade do INIC. Era como se fosse uma carteira de trabalho. De trabalho. Não, mais do que isso. Carteira de identidade pessoal mesmo. Sei. E como é que as mulheres começaram a vir para cá? É o seguinte. A regra foi feita para ser descumprida, né? Como é que você vai evitar o clamor do sexo? Como é que você vai evitar o tesão, cara? Não tem jeito. O peão saía para ir em Lusiânia, saía para ir em Planaltina. Porque outro mito grande da cidade é que Brasília começou do nada, zero. Zero só na cabeça de quem escreveu a história oficial. Planaltina já existia há muito tempo, Braslândia já existia há muito tempo, fazendas já existiam há muito tempo e Planaltina já tinha uma zona boêmia. Já tinha meretrizes trabalhando em Planaltina daquela forma tradicional. Era a cafetina na rua, com a luzinha vermelha, e o batom e o rugezinho, tudo na normalidade. E o cara ia para Planaltina, ou então ia para Lusiânia. E a informalidade sempre imperou. No momento em que as meninas descobriram que tinha dinheiro aqui, que tinha salário, elas vieram para cá. Bom, mas independentemente desse clamor masculino que ele está referenciando, muitos trabalhadores vieram com família. Eles podiam morar nos acampamentos, trabalhar nos acampamentos, e a família não podia entrar no acampamento. Então, daí surgiram alguns aglomerados, né? Como, por exemplo, o início de Taguatinga, que ficou ali onde hoje é o setor de motéis. Isso. E vieram famílias, sim, não é só... Vieram famílias, sim, mas... Havia trabalhadoras, havia lavadeiras de roupa, havia cozinheiras. Mas dentro das grandes construtoras, não. As grandes construtoras limitavam realmente a presença de mulheres. Então, você podia vir com a família, enfiava a sua família num barraco qualquer. Você ia trabalhar na Pacheco Fernandes, na Rabelo, na Pederneiras. A sua mulher não ia, não, nem menino. Mas o que ela está falando da Taguatinga é um exemplo disso. Em novembro de 58, tinha 5.000 pessoas acampadas, onde hoje é o setor de motéis. Eles vieram fugindo da seca e se juntaram lá. Na Cidade Livre não tinha lote para eles. Eles se juntaram do outro lado e aí Ernesto Silva, Juscelino e Israel, vamos ter que tirar esse povo daqui. Leve eles para, no mínimo, 20 quilômetros. O Ernesto, qual era a função dele? Ele era diretor da Nova Cap. Diretor da Nova Cap. E Ernesto é muito relevante. Porque Ernesto é o único da Nova Cap que estava aqui antes da Nova Cap. Ele fez parte da comissão, da missão do Zé Pessoa. O general Pessoa era tio dele. E ele estava aqui, por exemplo, quando enfiaram aquele cruzeiro ali. Aquele cruzeiro foi de 55. O aeroporto Veracruz, que é hoje a Rodo Ferroviária, também é de 55. Ernesto Silva assistiu tudo isso. Antes de Saião, antes de Israel, antes de Juscelino. Gente, eu queria botar a conversa no seguinte rumo. Vocês mencionam aqui nesse livro uma série de mitos. Uhum.
E aí é muito interessante a gente distinguir entre mitos e entre história. Brasília é considerada uma cidade irmã de Roma. A história de Roma, ela, na verdade, ninguém sabe direito como é que Roma surgiu, e aí tem aquela origem mítica dos dois gêmeos, com aquela loba, não é? É uma cascata Sim. inventada pelos poetas, né, pela Eneida lá do Virgílio e tal. Isso. E é muito interessante saber que cidades como Brasília, ou mesmo todas as nações, elas se organizam em torno de alguns mitos. Não é? No Brasil, por exemplo, tem o mito das 3 raças. Uhum. Tem aquela história de que as Forças Armadas foram criadas lá na resistência aos holandeses. Uma cascata tremenda, porque não foi assim. A ideia de que o Tiradentes queria a independência do Brasil, e quando esse conceito de Brasil só Não iria havia, existir na Guerra do Paraguai, séculos Uhum. depois, quer dizer, ele queria a independência de Minas. De Minas, das Minas Das Gerais. Minas Gerais, não é? Isso. E aí eu queria explorar um pouco essa mitologia, que são vários mitos aqui, a começar por esse que você já citou, que Sim. é o ermo, o nada. Aham. Esses dias eu entrevistei aqui um arqueólogo que está estudando a ocupação na região de Unai, que tem mais de 12 mil anos. 12 mil anos. Aqui nós temos, em Braslândia, em Formosa, tem pinturas rupestres mostrando que a ocupação dessa região aqui é milenar. E, evidentemente, na época da mudança, tinha isso que você falou, um monte de fazendas, Sim, claro. cidades. É o seguinte, olha, a ideia de mudar a capital é uma ideia atrevida para burro, né? Imagina, Juscelino do céu, eu vou mudar a capital em 4 anos. Isto só a razão não sustenta. Só o argumento racional não era bastante. Tiveram que inventar um argumento que tocasse o coração, o sentimento. E nada melhor do que mitificar. Primeiro, toda a construção retórica é magnífica. Se você prestar atenção, a retórica mudancista é maravilhosa. Ela não fala de, vou mudar porque precisa interiorizar. Vou mudar porque economicamente é melhor. Vou mudar porque a segurança é maior. Não, nada disso. Não, é porque Dom Bosco previu isto. Mentira. Coitadinho do Salesiano. Não previu Brasília, não. Ele previu, num sonho, está lá escrito, bonitinho e tal, previu que haveria um lago e que haveria muita riqueza aqui. Mas ele não falou de cidade, de grande civilização. O Monteiro Lobato, na luta pelo petróleo nosso, ele já tinha mencionado esse sonho do Dom Bosco. Sim. E o lago previsto, chamado, era o Pantanal durante a cheia. Ei, entre aqueles grados, cabe um mundo. Cabe o mundo. Cabe o mundo inteiro, rapaz. O Tamanini, que é um dos Sim, historiadores oficiais de Brasília. Não, o Tamanini não é oficial. Ele é um grande memorialista. Memorialista. Ó, eu acho que é oficial mesmo. Nós temos Ernesto Silva, que é uma fonte fundamental. Sei. É história oficial mesmo. Até porque ele era oficial. Sei. Em 2 sentidos. Oficial de exército e oficial porque estava na entidade oficial para construir a cidade. O Neiva? E não, o Neiva também eu não considero como história oficial. E Juscelino, no porquê construir Brasília. Aquilo é história oficial. Eu acho que tem uma vertente de memorialistas, onde aí você inclui o Tamanini brilhantemente. Neiva Moreira é uma delícia de se ler. Manuel Mendes é bom para burro de se ler. Adilson. Vasconcelos. É outro nicho. Sei. Adilson não é o texto mais gostoso de você ler, mas é a fonte mais confiável. Mas voltando aí ao Tamanini, ele conta que esse mito do Dom Bosco esse sonho do Dom Bosco foi usado pelos goianos em disputa com os mineiros para botar a Brasília aqui e não lá em Tupaciguara, por exemplo. Bem, o Berlândia, Tá mexendo no vespeiro, porque tem uma goiana e um Maracatu. mineiro aqui. E aí ele conta que o governador de Goiás da época, O Juca Ludovico. Juca Ludovico,
encomendou um livro para o tal do Sigismundo. Vocês mencionam isso aqui. Exatamente. E aí, esse Sigismundo procura lá um padre. Cleto Calimã, Silvânia. Silvânia. Para aproveitar esse sonho. E aí, ele meio que faz a construção de uma frase, bota a efígie do santo na capa do livrinho. Isso. E aí diz, olha, aqui no paralelo 15, porque se for abaixo do paralelo 15, dava em Minas. E aí, como o Israel Pinheiro era muito católico, etc., eles mandaram esse livrinho com um espião infiltrado lá numa reunião da tal comissão do Pessoa. E a comissão de demarcação. Deram um jeito de entregar o livrinho para o Israel. E aí o Israel, evidentemente, era a última trincheira dos mineiros que foi derrubada pelos goianos. Foi um golpe dos goianos, essa história da cascata de João Bosco. Aliás, a bailarina é uma conjuração goiano-mineira. Só podia ser, porque Brasília realmente é uma conjura goiano-mineira. Se você prestar atenção, rapaz, até 58, começo de 58, a grande maioria dos que estavam aqui era goiano em primeiro, mineiro em segundo, paulista em terceiro. O nordestino só chega aqui com força a partir de outubro, novembro de 58. Exato. Quando o Nordeste secou. E aí entrou quase um mito também, né? Que é a história da palavra candango. Porque quando a gente vai pesquisar, você encontra muitas vezes, candango é o nordestino que foi para o Planalto Central construir uma nova capital, construir Brasília. Sim. Sendo que eles chegaram a partir de 58, a grande maioria. Antes era goiano e mineiro. Então, candango já existia antes? Esse nome? Eu não sei quando é que esse termo começou a ficar... cunhado, né? Como o nordestino. Eu não Mas não, se não você sei. pegar censo do IBGE de Goiás, os goianos estavam aqui em grande maioria e mineiros também. Os três primeiros... Muito antes dos nordestinos chegarem. Isso foi uma boa Os três descoberta. primeiros assim, censos que a gente conseguiu ver foram feitos por um senhor chamado Célio da Fonseca, que era delegado do IBGE, se não me engano, em Goiás. Ele apurou, num primeiro momento, 2.350 pessoas em Brasília. Brasília, entre aspas, né? Que era o quê? Era a Cidade Livre e o comecinho do que hoje é a DAP3. Só. E o que hoje é a Candangolândia. 6 meses depois, ele já apurou 6.000 e poucas pessoas nesse mesmo espaço. E o interessante, havia 6.000 anteriores que já moravam aqui. E esses não contam. Interessante. 6.000 em Braslândia e Planaltina. Esses aí não têm importância, é como se não existissem. Por quê? É outra vez mito. Era preciso dizer que Brasília começou do nada. Porque herói é aquele que enfrenta o nada. Ele vou enfrentar o deserto. Nelson Rodrigues, aridez de 3 desertos. Não é nada disso. Já havia gente, já havia povoação, havia fazenda, havia comida, havia roças. Mas era preciso mitificar, rapaz. É interessante isso que você está falando, porque, na verdade, o projeto da mudança vem desde lá do patriarca da independência chamado Zé Bonifácio. Inclusive, na primeira Constituição da República, eles preveem a mudança. Não é? É interessante lembrar também que, em 1922, eles tacam aqui em Planaltino o Marco Zero. Não, a placa... tem um monumento. A pedra fundamental. A pedra fundamental, não é isso? Fundamental. E eu, esses dias, estava compulsando o relatório Cruz e depois o relatório Belcher, né? E tem uma retórica, justificações, digamos assim, racionais para a mudança. Uma questão da defesa. Segurança. Outra questão de desenvolver o centro do país, inclusive com a industrialização dessa região aqui, não é? Mas parece que o motivo que levou o JK para vir para cá foi fugir da pressão das massas operárias do Rio de Janeiro, né? Tem essa história, tem realmente. O Neiva Moreira fala disso, Tamanini também. Que ele queria fugir. Aliás, ele próprio fala disso. Acho
no porquê construir Brasília. Acho, não tenho muita lembrança. Porque a imprensa do Rio e de São Paulo era muito forte. Você tinha 4 famílias, 4 jornais que dominavam a opinião pública realmente. E nenhuma delas era juscelinista. Era quase tudo oposicionista. Então a ideia de vir para o Cerrado evitava a pressão na praia. Mas eu acho que isso é pouco. É pouco. Eu acho que realmente, Juscelino, quando o Tuniquim levantou lá em Jataí, eu acho que ele teve um insight. Espera aí, eu tenho 50 metas, eu vou inventar a meta síntese, eu vou fazer. Você não acha que ele combinou com o Tuniquim? Não acho. Não, eu conheci Acho que Tuniquim. É? Eu acho que Tuniquim não tinha caixa. Não, tinha não. Eu conheci Tuniquim, você conheceu a figura? Não. Ele era uma gracinha. E, Já tá aí, né? já tá Já aí. tá aí. E Tuniquim, eu tive com ele várias vezes. Ele era uma figura muito simples. Eu acho que ele realmente foi atrevido, levantou o dedão e falou: "Ó, você vai fazer mesmo?" E eu acho que nesse momento o insight do Juscelino foi: "Ó, eu vou." Que era também Brasília é o último passo da marcha pro Oeste, não é isso? Já tinha séries Rialma, Goiânia, Isto. o Parque do Xingu. Não é por acaso que Bernardo Sayão é o primeiro convocado. Que ele implantou séries e implantou Rialma. Aí você vê que tem um propósito de interiorização, sim. Sim, o Getúlio já tinha feito isso. O Getúlio queria fazer só a marcha para o oeste. Sim, mas é isso, a interiorização. Não, o projeto de interiorização do Getúlio não me convence. Olha, Séries e Rialma tinha um projeto de reforma agrária. Sim, mas é Sim. bem posterior a Getúlio. Eu sei, mas estava previsto por ele. Tava, sim. E olha, e Bernardo Sayão é outra coisa, rapaz. Outro mito. Sayão foi comido por índio. Sayão foi morto porque estava com a mala de dinheiro. Comido por onça. Comido por onça. Coitado, rapaz. A árvore caiu na barriga dele. E a gente conseguiu uma fotografia do Sayão morto. Não sei se você reparou aí. Nós achamos Sayão em cima de uma maca em Açailândia. Foi gentileza de um amigo nosso, que está vivo até hoje, Danúbio. Chegou em Brasília em 56 e Sayão tem outra coisa, rapaz. Ele foi um dos maiores divulgadores e atratores. Muita gente veio porque o Bernardo Sayão trouxe. Aliás, o Sayão, entre os personagens do livro, é um, assim, da minha predileção, porque... É assim. Primeiro, era um homem muito bonito, vice-governador de Goiás, campeão de natação. Vice do Juca. Vice do Juca. Do Juca, né? Eu acho que sim. Campeão de natação, era uma pessoa atlética. Assim, eu já falei para alguns amigos meus cineastas, o dia que quiserem fazer um filme sobre a vida do Bernardo Sayão, vai ser maravilhoso. E ia para mata, para picar mata e abrir estrada. Tanto que morreu assim, né? Como é que ele morreu atropelado, né? Ele morreu amassado por uma árvore. Uma árvore caiu em cima dele. Ele estava dentro da barraca dele. A árvore caiu e amassou. Não sei, amassou o abdômen, provavelmente. Pela foto, você vê que realmente ele está muito inchado na barriga. A feição está perfeita e tal. Ele morreu esmagado. Uma das mitologias em torno do Bernardo Sayão é que ele teria sido o primeiro a ser enterrado no Campo da Esperança. Cascata, foi não. Ele realmente abriu o cemitério, mas antes disso, o testemunho é do não sei se é do Isaac Barreto ou do Edson Porto, que são os 2 médicos originais da cidade. Já tinha enterrado uma criança ali. Já era a área demarcada para ser cemitério. Enterraram um bailarino empoeirada qualquer, sem nome. Um esquecido. Mas o Sayão foi realmente o primeiro oficial. O primeiro grande nome a ser enterrado ali. E o segundo foi o motorista dele. O motorista, que quando soube da morte dele, ficou tão abalado que teve um ataque cardíaco. Eu acho tão interessante o nome Campo da Esperança, porque evidentemente é a última que morre, né? É uma ironia. Agora dizem que Esperança era o nome de uma senhora que ou era filha de escravo, neta de escrava, que vivia ali nas 900 e pouco, ali por perto daquela região, etc. E aí ela teria exatamente sido enterrada por ali quando resolveram fazer o Campo da Esperança. Pode até ser, mas eu não estudei esse negócio, não. E é o seguinte, rapaz. Mito é fundamental para construir alguma coisa. Toda a sociedade... Negócio por exemplo, você estava falando negócio de Roma. Rapaz, por que inaugurou dia 21 de abril?
foi escolhido. É para comemorar o Tiradentes e é para comemorar Roma também. Bom, Brasília tem uma loba na porta do Sim, Palácio Buriti. e essa loba... E a gente conta a história, né? Quem foi que pagou a Ei, loba? eu entrei na vaquinha para pagar a loba nova. É mesmo? É o seguinte, a coluna, ela é original. Aquela coluna foi doada pela embaixada italiana e foi colocada ali. E veio a loba junto. Aí o Israel falou, não, essa loba não vai ficar aqui não, porque ela é muito preciosa e não está parafusada direito. E mandou para o depósito. A loba sumiu. Só em, olha, acho que foi 80 e pouquinho, eu fiz parte da Associação Cultural Brasil-Itália. Era invenção do mestre Giovanni Simonini. Simonini foi cônsul da Itália nesse território de obras. Ele chegou aqui em 57 também. E tinha uma italianada grande e tal. Aí ele foi a Roma. Vamos fazer a cerimônia da gemelagem. Aí nós fizemos uma vaquinha e da vaquinha comprou a lobinha e botamos a lobinha lá no lugar. Mas repara, é tudo retórica. Só duas curiosidades da loba. Primeiro que a própria composição da loba com gêmeos, Romulo e Remo, é uma construção feita pelo Bernini. Isto. Porque originalmente eles encontraram aquelas esculturas dos gêmeos e o Bernini teve a ideia de botar a loba ali porque tinha a mitologia já, só que não tinha a escultura da loba, né? E a segunda curiosidade é que num dos primeiros encontros de organização do sindicato em Brasília, da CUT, o Chico Vigilante marca um encontro com os companheiros em frente ali ao Buriti. E aí o pessoal fala, onde eu vou te encontrar? Ele fala assim, ali debaixo da cachorra. E aí, era a loba do Bernini. O Chico Vigilante Em defesa do Chico, parece cachorro mesmo. Não, mas assim, o Chico Vigilante é o seguinte, é o último petista vivo. Rapaz, o Chico merece respeito. Rapaz, ele é petista original e continua petista e cada dia mais careca, mais velho e íntegro. Olha, Chico na Câmara merece muito respeito. Muito, muito. Já andou tretando pra cima de mim uma vez, mas isso Merecidamente, quase. Não, Chico, um beijo. Bom, a gente pode dizer também que a loba, nessa mitologia toda, lupanar, tem a ver com as bailarinas também, né? Mas olha, a construção, então, de cidades como Brasília, ou de nações, você usa essa expressão da retórica do convencimento. Isto. E, evidentemente, outros historiadores contestam esse tipo de construção. E vocês mencionam, por exemplo, a Nair Bicalho, o Holston, que estuda um pouco aqui no Brasil. O Paulo Tim, não é? Aldo Paviani. O Aldo Paviani. Sandra Zarur. Muitos. Geralmente arquitetos. Geralmente arquitetos. A exceção aí, acho que é Paulo Tim. Que faz que é economista. Uma introdução do livro também. Isso, porque os demais, todos eles são arquitetos. Porque a arquitetura foi considerada... A arquitetura é modernista também. E no campo arquitetônico, a evolução de Brasília é muito grande. Não, Nair. Nair não é arquiteta. Nair não é arquiteta, não? Não. Ela é da sociologia, né? Exato. Da antropologia. Mas é o seguinte, é que a arquitetura era o grande ponto de interesse. A grande revolução era arquitetônica. E ela é contraditada também. O Holston contradita até mesmo o partido. Não o partido político, mas o partido arquitetônico. Critica bastante algumas coisas de Niemeyer de Luz Costa. E Holston é outra obra fundamental. A Cidade Modernista é obra imprescindível para quem quiser compreender a história da cidade. Paulo Tim é muito importante. E o interessante é que todos os nossos memorialistas, eles são adeptos da retórica de convencimento. Todos. É difícil você ler um trechinho de qualquer dos nossos grandes memorialistas que não seja contaminada da retórica de convencimento.
Fala de Bandeirantes, fala de Gigantes, fala de Sonho de Dom Bosco, fala de Leite e Mel. Nova Alvorada, Capital da Isso. Esperança. E aí eu acho que entra o espírito da bailarina mais uma vez, que é essa retórica construtivista, arquitetônica que é contada, mas ela se torna vazia quando você não recheia de povo ali dentro. Então, se você não coloca o povo ali dentro e não registra a história do povo, você imagina, a gente se debruçou 18 anos sobre essa pesquisa e tudo, justamente para não deixar morrer essa memória, né? Quem foram os primeiros alunos, os primeiros professores que chegaram aqui, os colégios, os clubes, os primeiros pescadores, o Jacaré que é pescador, o Luiz Humberto que é pescador, ele gosta de pescar, então ele fez questão de fazer essa referência. Que tipo de peixe se pescava aqui na época? Que jogo de baralho as pessoas jogavam em casa no sábado à noite, já que não havia ainda uma vida social, não havia para onde ir no início. O jogo do baralho. Biriba, né? E buraco. Para onde ir? O que essas pessoas faziam? Em que lojas compravam? Que comida chegava aqui? Então, esse registro do povo foi muito lúdico para mim, para falar a verdade, fazer esse trabalho, porque eu era chata da pesquisa, eu não aceitava não confirmar nada. Ele falava para mim, eu vivi isso, eu tô careca de saber. Eu falava, mas eu não vivi e eu vou checar. E daí a gente ter tanto rodapé no livro. Olha, porque é um mar de rodapé. É um mar de rodapé, né? Às vezes... O Zé Geraldo sempre fala, né? Você tem a Urbis, e projeto, a né? E a Típica e tal. E uma coisa muito interessante nessa história da mudança é que no Rio de Janeiro, e quem fala isso é um cientista político de lá, o Christian Lynch, que estuda a desgraceira que o Rio de Janeiro virou com a mudança. Você sabe que até hoje tem mais servidor público federal no Rio do que aqui. Até hoje. Eu não sei se até hoje continua, mas alguns órgãos não vieram mesmo. É muito maior o número de servidores públicos lá, até hoje. E ele virou aquela desgraceira, né? Mas ele conta uma história interessante, que é o seguinte. Lá no Rio, as repartições públicas federais eram espalhadas pela cidade. Isso. E aqui eles juntaram tudo na esplanada, onde não tem povo, onde não tem gente, não mora ninguém na esplanada. Não é isso? Então ficou essa história meio segregada ali na esplanada, etc. E aí esses movimentos eles vão acontecendo, a cidade vai tendo a alma própria. E aí eu me lembro que na época do Zé Aparecido, ele diz assim, olha, Brasília é a capital de todos os brasileiros. E aí o Cristóvão Buarque, já no governo dele, ele repete esse slogan e só aí Brasília meio que toma consciência de que, na verdade, é uma cidade meio esquizofrênica, porque tem a esplanada, Brasília oficial do governo federal, etc., e tem a Brasília que vocês contam nesse livro, que é a Brasília do povo, que é Taguatinga, que é o Guará, que é o Cruzeiro, né? Com as colônias do Piauí na Ceilândia. Olha, é foi bom você falar essa coisa da... Desculpa. Não, deixa eu tocar aqui. É interessante que a gente vai fazendo pesquisas e você vai desconstruindo algumas coisas que você mesmo construiu na sua cabeça sem pensar direito. Zé Aparecido, rapaz, merece estátua. Essa cidade tinha que fazer uma estátua pro Zé Abelha. Ele foi o primeiro grande governador que teve lucidez bastante de apoiar. Vamos votar. Ele transferiu o título de eleitor dele para Brasília. Falou, eu vim aqui para ser o último governador nomeado e quero passar a faixa para o primeiro eleito. Não conseguiu fazer isso. Passou por Vanderlei Valim e o Vanderlei que passou para Joaquim Roriz. E eu acho que Aparecido e Roriz são complementares na ideia de que, essa é a cidade de todos. Quando o Zé Aparecido consegue tombar o plano piloto, não é uma bobagem. Tombado o plano piloto, o restante do espaço pertence a qualquer um.
não precisa mais ser oficial. E Joaquim Roriz foi injustiçado por nós mesmos. Eu cansei de fazer essa crítica a ele. O Joaquim inchou a cidade. Não inchou, não. Ele pegou um bando de invasões que estava aqui dentro, levou para lugares mais longe, fez cidades e talvez tenha sido concessivo quando... Há controvérsias, na minha opinião. Olha, mas a opinião ainda dele não é a minha. ainda bem que nós somos uma dupla que escreve junto, mas não é obrigado a quero Mas voltar. você ia... Eu quero Pega o voltar. gancho. Aí, Eu quero voltar. Ele Sim. gosta muito do que está aqui agora. Eu gosto do passado. Eu quero voltar à história da transferência. Sim. É claro que houve uma mágoa que até hoje a gente sente em alguns setores do Rio de Janeiro, porque lá era a capital. Agora você imagina, se hoje... Uma coisa que é um exercício que eu sempre gostei de fazer, desde que a gente começou a fazer o livro. Se hoje o presidente da República determina que a capital do Brasil vai se mudar, sei lá, para o interior do Mato Grosso, para o interior do Pará, para a Amazônia. E essa cidade fica aqui. Deixa de ser capital. E, ao mesmo tempo, outro exercício que eu gosto de fazer é... Eu, servidora pública, sou obrigada, por força de lei, a me mudar para um lugar onde eu jamais imaginei ter que morar. Então, era o pessoal do Rio de Janeiro, que estava lá na areia de Copacabana, ter que trocar a areia de Copacabana pela terra vermelha do Cerrado, ter que trocar o peixe e o camarão pelo piqui e a guariroba, e chegar aqui, numa cidade em construção ainda, e quando a gente diz em construção, era um canteiro de obras mesmo. Você imagina você não ter serviços básicos, né? Vinham as mulheres deputadas, não tem empregada doméstica, não tem uma lavanderia, não tem onde comprar roupa, não tem onde comprar um sapato. E essa era a mágoa dos que vieram. Mas, sobretudo, você deixar para trás um passado, que é o que a gente fala, deixou os mortos para trás, deixou o cachorro. Noêmia, veja, naturalmente você está falando do ponto de vista dos servidores públicos. Claro. Sim, claro, porque a gente está falando do servidor público. Sim, mas eu estou me referindo mais à cidade do Rio de Janeiro. Como estrutura administrativa. É uma cidade de milhões de Sim, pessoas. Eu ia uma chegar cidade aí. organizada em partidos, a UDN, o Partido Comunista, as massas de trabalhadores Sim. lá que pressionavam o governo. E, de repente, o Juscelino, na tese do Christian Lynch, ele faz uma aliança com o latifúndio e tira Brasília, tira a capital de perto do povo. E vem para um lugar que realmente ele nem teve o objetivo, por exemplo, de industrializar isso aqui. O PSD era partido de latifúndio, rapaz. Isso. Então, ele não precisou fazer acordo com o latifúndio. Ele nasceu no partido. Não, eu sei, mas latifundiário. digo, os latifundiários. Tanto que, por exemplo, os mais fanáticos mudancistas eram os Ludovico e os Caiado, que na época do Getúlio eram inimigos. Altamiro de Moura Pacheco, Osaná Guimarães, Não é? Jorge Pérez. Era tudo dono de terra e dono de muita terra. Sei. Muita. Agora, é compreensível, rapaz. O povo goiano é outro povo que merecia ter uma estátua de um goiano com piqui ali no meio do Buriti, da Praça do Buriti. Eu passei. Talvez possa. Por que um goiano com piqui? Porque goiano sem piqui, goiano sem piqui não é goiano. Existe. Mas olha, Põe um mineiro com queijo, então. se não fosse o esforço de Goiás, rapaz, não saía essa mudança. Olha, a primeira desapropriação foi feita pelo estado de Goiás. Sim. O vice-governador de Goiás, doutor Osaná Campos Guimarães, doou, é o único caso que eu conheço de doou, deu, não foi desapropriado, deu terras. Altamiro de Moura Pacheco foi designado para fazer o levantamento das terras. E o Ludovico falou, está proibido vender, não pode, isso aí é para Brasília. Sem Goiás, não teria Brasília. Você sabe que tem essa história da criação da Nova Cap lá em Anápolis? Aquela famosa história de que o JK voou para Goiânia. Isso, não tinha e aí teto. não tinha teto, lá. chuva, Isso. foi para Anápolis. E lá em Anápolis ele assinou a Carta de Anápolis, Isso. criando a Nova Cap, que, aliás, já existia como estrutura administrativa, etc.,
para estudar a mudança, mas aí ele criou e veio para cá. E aí deve ser o Ernesto, deve ter sido o primeiro diretor, né? Já é Israel, Já é Israel. Ernesto e Iris Meinberg. Certo. Aliás, é Israel, Bernardo Sayão e Iris Meinberg. E aí eu tenho uma história muito engraçada que é o seguinte: eu fui aluno de uma professora de datilografia lá de Anápolis, a Nájila Salomão. E eu devia ter uns 13 anos quando eu fui estudar datilografia com ela. E ela tinha na cristaleira umas xícaras que ela dizia que tinha servido café para o JK nessa descida dele lá em Anápolis. Eu acho que ela nunca lavou essas xícaras. Porque Anápolis é a terra também dos Caiado, né? Morava lá o Edeval, o Emival, o atual governador lá, o Ronaldo Caiado, morava em Anápolis. Então, o JK tinha todo o apoio desse pessoal, além dos Ludovico. E é engraçado, e era Ludovico e Caiado, todos apoiavam o Juscelino nessa matéria. A lei Emival Caiado é que fixou a data de transferência. E, era o DN na veia. Ludovico era PSD na veia. Mas Goiás realmente batalhou muito. E olha, conseguiu uma coisa. Goiás é outra coisa depois de Brasília. Quem conheceu o Goiás dessa menina aqui... Você é de Morrinhos, né? Sou morrinhense. Mas o Goiás do Alaor, eu imagino que fosse bastante diferente do Goiás o Alaor veio para cá quando? Ele veio, salvo engano, em 54, aos 14 anos. Quer dizer, pra cá não. Tô falando de Goiânia. Pra cá ele veio em 84. Ah, sim. Já em 84 ele fez um concurso. A gente tá falando do meu pai, né? Sim, claro. Que é jornalista e escritor. Ele veio em 84 num concurso do INCRA, de procurador do INCRA, depois em 83 e 84 já num concurso da consultoria do Senado. Sei. E aqui ficou. E você nasceu aqui? Não, eu nasci em Morrinhos. Ah, Morrinhos, desculpe. E fui para Goiânia aos 2 anos. E saí de lá aos 18. Então, a minha preferência por algumas comidas tem a ver com o meu paladar de infância e tudo, né? Que eu não consegui transferir isso para as minhas filhas, não. E é engraçado, sempre negócio de dor de transferência. Doeu muito para quem veio para cá obrigado e já adulto. Porque para molecada, para filho de ministro, filho de deputado, não foi tão brabo. Porque menino se adapta fácil. Mas imagina o seguinte, rapaz, tem um trecho que a gente descreve aqui, que é a mudança do Supremo. Rapaz, você vê o sofrimento daqueles ministros. O Rocha Lagoa declara o seguinte, olha, infelizmente nós temos que cumprir a Constituição. Temos que ir para Brasília, nem que lá tenhamos que morar em tendas. E, de fato, houve a gente conta isso, que é uma coisa muito... Não sei se a palavra é pitoresca, sei lá, bizarra. O Supremo votou, às vésperas da transferência, da inauguração de Brasília, o Supremo fez uma sessão para votar, para saber se cumpriu ou não a Constituição e se ia se transferir. E o diálogo deles nessa sessão, está transcrito aí no livro, é uma coisa... É muito interessante, porque mandaram um ministro para cá. Nelson Hungria. E ele veio e as perguntas que faziam para ele foi sabatinado lá. Mas tem gás no fogão? Tem caixa d'água? Tem correio? Mas como é que a gente vai funcionar o Supremo sem correio? Como é que um advogado, um Sobral Pinto, vai advogar num lugar desse? Tem leite nas prateleiras? A gente vai poder comprar leite? Leite e mel. E ele dizia, não, eu já fui lá, eu abri a chama do fogão, tem gás, tem carpete, tem persiana. E foi apertada a votação. 7-4. Foi apertada, 7-4. quase que não se transfere. Uma coisa interessante... Você está falando aí da infraestrutura, né? É que grande parte da infraestrutura de Brasília veio de Anápolis. Então, a cerâmica, tijolos, telhas, até mesmo a grama veio de Anápolis, até mesmo a grama. E aí tem uma anedota que eu nem sei se é verdadeira, dizem que na inauguração era preciso a esplanada estar verdinha, com grama, mas não dava tempo de plantar. E que alguém teria tido a ideia de semear alpiste
O alpiste cresce rapidamente, assim, 2, 3 dias, né? E aí eu não sei se isso é verdade. O fato verdadeiro é que a grama que veio, que tem aqui em Brasília, veio de Anápolis. Talvez ela tenha sido plantada em cima da plantação de alpiste. Isso está me parecendo história de miolo de passarinho. Eu nunca ouvi falar nisso. Mas, em compensação, falando em grama, você pode contar melhor porque você conheceu, tem um personagem em Brasília que era o Graminha. Você não ouviu falar no Graminha? Não, nunca ouvi falar no Graminha. Rapaz, é um pouco depois da minha geração. O pessoalzinho que hoje está com 64, 65, por aí, é que sofreu mais com isso. A grama ficou uma beleza, nas superquadras e tal, no eixo. E aí a molecada queria jogar bola. Aí ia jogar bola em cima da grama. A Nova Capa inventou o Graminha, que era o fiscal que não deixava menino jogar bola em cima da grama. Olha só. E corria atrás da bola, catava a bola. Era proibido jogar bola em cima da grama. Olha só. Aí botaram apelido neles de Graminha. Roubou muita bola de moleque. Aliás, a gente fez uma entrevista com o Rodrigo Hollenberg. O Hollenberg que ele conta essa história, a geração dele é que sofreu com eles, os Graminha. eles subiram para o apartamento chorando, reclamando, e quem estava com o pai dele, acho que era o Luz Costa, algo assim. Eu não estou me lembrando se era o Luz Costa, mas era alguém da construção de Brasília, assim. Você estava falando, pegar um aspecto aqui, estava falando do Bernardo Sayão, de que ele era um cara que atraiu muita gente para cá. E nessa época, foram atraídos para cá, para essa região, muitos atores de Hollywood. Inclusive lá para Anápolis, tem a Janet Gaynor, e o J.R. Mary Martin, que é mãe do J.R. Do J.R. de Dallas. J.R. Ewing Jr. Eu, pessoalmente, conheci a Mary Martin, porque eu vinha do Colégio São Francisco para casa e tinha que passar no Beco do Sandu, onde ela fez uma boutique. A Mary Martin. A Mary Martin, porque ela adorava chitas goianas, que na verdade eram indianas, né? Essas chitas coloridas e tal, e ela fez um monte de vestidos desse negócio. E aí a nossa Tânia Montoro fez o filme, né? Hollywood no Cerrado. É o seguinte, a Joanna Lowell... A Lowell, ela andou vendendo terras, né? A Lowell, o marido dela morreu atropelado aqui. E a Lowell foi a grande entusiasta dos primeiros carnavais. Tem uma foto da Joanna Lowell com o Fernando Lopes, que é o cantor, é o único mariachi preto. Ele é preto, cantava bolero, mas aí um belo dia disseram para ele cantar música mexicana e começou a fazer sucesso. Aí os colegas apelidaram ele de único mariachi negro do mundo. Rapaz, tem uma foto do Fernando Lopes com a Joanna Lowell no carnaval de 61 ou de 60, que é uma obra-prima. Aí, e tem outra notícia interessante do mesmo carnaval. Resultado do concurso de fantasias. Ganhou por fulano de tal com a fantasia de Carajá, índio Carajá. E, detalhe, as fantasias de índio Carajá eram de verdade. Foram produzidas pelos próprios índios Carajá. Olha só. E olha, mas esse pessoal folclórico, Mary Martin e a Lowell e tal, isso também acabou sendo incorporado pela retórica de convencimento. Lá em Anápolis, a fazenda lá da Mary Martin, que ficava... A casa dela ficava hoje praticamente em frente aos portões da base aérea, ali na BR, né? Sim. Na Belém, Brasília. E dizem que ela foi visitada lá em Anápolis pelo Tony Curtis, pelo Ronald Reagan, que era texano que nem ela. E ele se hospedava aqui, se não me engano, no Torre Hotel, aqui perto da... que era o Torre é de 70, eu acho. É do Gibran El Hadji. Qual era? Era de Anápolis. Tinha um anterior, né? Anterior ao Torre aqui não tem, não. Tinha o Gadioli. Não tinha um hotel de um árabe ali, Nana? Tinha o Torre Palace Hotel, é do Gibran El Hadji. Mas é de 70. É de 70, 69, mas na época do JK, não tinha? Não tem, não. Tem o Ildefonso Gadioli, que era o Brasília Imperial, que era um hotelzinho baixinho, e tinha um hotel nacional. E o Brasília Palace Hotel. Brasília Isso, hotel de turismo. Era oficial, era da Nova Capa. Sei. Mas eu não me lembro. Fora o Torre, ali naquele espaço ali, não tinha, não. Tinha o Diplomata, o Itamaraty,
são um pouquinho anteriores, mas são hotéis pequenos. Sei. E o Hotel Nacional, Do né? Hotel O Nacional. Hotel Nacional é de 62, acho que 2 ou 3. A inauguração dele acho que é de 62. Sei. O Brasília Palace é a primeira obra inaugurada aqui. Ele antecede até o Palácio da Alvorada. Ele é de 57. O que vocês levantaram sobre culinária? A culinária de Brasília, uma vez eu entrevistei uma repórter do Correio, esqueci o nome dela agora, e era especialista em culinária. E ela Azabo? disse, Azabo, claro. Tá, claro. E que aí ela... Eliana Sabo, claro. E aí ela disse assim, olha, a culinária brasiliense inicial é culinária internacional. Sem dúvida. Tem muitas Francesa, referências à culinária italiana, no livro. Porque a culinária goiana, mineira tinha, etc., mas não era servida nos restaurantes. E a nordestina, que depois se impôs, é muito posterior. Muito. A gente faz muita referência à culinária. Em primeiro lugar, a culinária que havia aqui antes da vinda da capital, o que se comia aqui nos arredores. Né? Os acepipes, como Aliás, como diz baseado Jacaré. muito no Paulo Bertrand, né? Exatamente, Bertrand na história é do outro homem do livro Planalto Central. fundamental, rapaz. Fundamental. E ele é de Anápolis, sabe? Meu amigo de Anápolis. Bom, quando a gente faz o registro dos restaurantes, desde os restaurantes do Núcleo Bandeirantes até os restaurantes que vieram para cá, já depois da capital inaugurada. E engraçado que ele conhecia, né, muito. Eu não, porque sou mais jovem, mas ele comeu em muitos desses lugares, ele conhecia o maître, ele conhecia o cardápio. Então, ele fala do cardápio do Roma, ele fala do cardápio do Casebre. Casebre 13. Ele fala Eu conheci. dos cardápios e das pessoas que cozinhavam. E das pessoas que cozinhavam também nos canteiros de obra. Então, a culinária é uma referência grande no livro, assim, não deixamos muito... A gente tem um capítulozinho que chama Acampamento, sim. Província, não. Rapaz... Do comeres, do beberes e do falares. Acampamento, sim. Província, não. Olha, a Cidade Livre, em determinado momento, ela tinha húngaros, tinha espanhóis, tinha árabe, tinha muito. Gregos. Muito. Tinha grego, tinha francês, tinha americano, tinha italiano. Do norte, do sul e do centro. Japoneses. Era um cosmos. Era uma província? Não. Era um acampamento cosmopolita. Rapaz, o Chevily, o restaurante que marcou a época lá na Cidade Livre, e depois aqui um pouquinho tempo, o Chevily era de uma austríaca, um alemão, e tinham vindo, sabe de onde? Do Claridge's. Do Hotel Claridge's de Londres, vieram para cozinhar aqui. Olha só. Outra vertente importante, seguinte, a Mercedes Urquiza, vale a pena você conversar com ela. Ela tem um livrozinho chamado Na Tríade do Jaguar. Ela e o marido chegaram aqui, vindo da Argentina, montado num jipe, sozinhos. Montaram a Trips, a primeira agência de viagem. Rapaz, era cosmopolita. O Luigi Tartari trabalhou na Cidade Livre cozinhando no Adele, que era um restaurantezinho. Ele era genro do Adele Hitch. Hoje é um dos grandes chefes do mundo. E, infelizmente, antes da gente gravar, eu fiquei sabendo que o Simon Pitel morreu. Olha. Simon do Roma morreu. Olha. Há 2 dias atrás. Era o último original. Porque os originais que resistiram mais tempo foram o Casebre 13 e o Roma. O Casebre fazia umas pizzas absolutamente... O Casebre acabou, já tem mais de 10 anos, com a morte do Vicente. E o Roma, eu espero que consiga sobreviver. Você está falando aí desse cosmopolitismo e tem uma história muito interessante da poeta americana Elizabeth Bishop, que esteve aqui em 58 com o Antônio Calado, e aqui conviveu alguns dias com o Aldous Huxley e a mulher. Mal acompanhada, né? Mal acompanhada. Ela estava escrevendo uma série de reportagens para a revista Time Life, e depois isso tudo foi publicado num livro chamado Prosa.
E ela conta uma história muito interessante, que lá na Cidade Livre ela encontra a Condessa Tarnowska, Hum, que era uma dessas condessas que fugiram isso. da Europa, do hitlerismo, ou depois da União Soviética, e vieram parar aqui no Brasil. E essa mulher, ela monta o cinema da Cidade Livre, que era provavelmente uma das pouquíssimas diversões que havia aqui naquela época. E aí ela conta uma história muito interessante, que estava passando o filme lá no dia que elas estavam aqui, e Deus criou a mulher, Hum. com a Brigitte Bardot e o Vadim. 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 Isso. E aí diz que na cena em que a Brigitte Bardot aparece gloriosa assim de frente, o Lanterninha, o maquinista corta a máquina para a projeção, acendem-se as luzes e o Lanterninha fala assim: senhoras e senhoritas, por favor, retirem-se. Aí a mulherada saía, eles então apagavam as luzes, passava a cena, depois parava de novo e chamava as mulheres de volta. Tá aqui no livro Essa da história eu não Elizabeth conhecia, não. Bishop. E aí tem essa história. Eu queria aproveitar essa cena para lembrar da violência com que Brasília foi criada, porque a Cidade Livre era cheia na sua volta de acampamentos, de favelas, né? Morro do Urubu, do Querosene. E aí nós temos a mudança dessas populações para Ceilândia. Como é que é a história da Ceilândia? A gente não enfrentou isso no Bairarina, porque isso é posterior. Sei. Sim, vocês vão até 65 no máximo. Até o golpe, a gente tá vai. ótimo. Nós Isso já vamos é, até o golpe. isso já é da década de 70, né? Isto é da década de 70 já. Eu conheço a história bem, eu conheci aquela invasão do IAPI lá, conheci muito Maria de Lourdes, que é uma das Abadia. isto. Mas não está no Bairarina, não. E acho que, se der tempo, talvez a gente consiga fazer uma sequência. Mas o projeto agora é completar a história política da cidade. Metade está pronta, mas olha, esse quadro político hoje não é muito estimulante para você escrever história política. Dá uma broxice, rapaz. Bom, eu sou otimista. Eu acho que vai melhorar a partir do 1º de sim. janeiro de Eu também 2023. tenho grandes esperanças, mas olha... Faltam 12 dias para começar a melhorar. Falta 12 dias para você votar Mas 13. a minha matéria é o cotidiano, rapaz. História, você faz no dia a dia. Claro, Você escreve no dia a dia. claro. E olha, fazer história política, ainda que seja pregressa, ainda que seja história bonita, o momento não está muito favorável. Não está muito pro apiche. Não, mas a gente vai acabar fazendo. Já está metade, já está pronta. Mas a história da Ceilândia também é uma história bonita, né? Por Mas mais ela que já tem história bem feita. Já. A Nair Bicalho da acompanhou Comissão bem de lá. Erradicação de Já Invasões, tem, por isso já. que é chamada SEI, e daí veio Ceilândia. Até o Incansáveis. Os Incansáveis da já tem registro bom. Ceilândia, que tem uma Sim, história sim. muito Tem bonita. um registro bom da advogada, rapaz, como é o nome dela? Trabalhou junto com a OAB, com Félix Ângelo Palácio, era advogada do Incansáveis da Ceilândia. Nilza Guide. Nilza da Assunção Guide. Nilza Tem um Guide. livrinho sobre os Incansáveis, muito bonitinho. Então é uma história que já tem fontes registradas. Porque o problema de história, principalmente história mais recente, é que se você perdeu a fonte, rapaz, o que vai te sobrar? Vai te sobrar boato, vai te sobrar mito. É. Então, a importância de você ter registros quase contemporâneos é que você tem fontes. Uma das preocupações nossa foi ser fonte. O Bailarino não é um livro para acabar amanhã. É historiografia, quase. Você chama de livro de referência. Eu acho que é um livro de referência. Eu estava te falando aqui no início, né? Nós mesmos, a gente escreveu coisas que, se a gente não for lá e pesquisar, Isso. porque é tanta data, é tanta referência, é tanta informação, Tanto nomes, arquivo. tanto arquivo, exato, que eu não tenho como te responder tudo. Eu acho que no futuro isso aqui, acho que já hoje é, né? Tá me assim, parecendo que já virou uma obra de referência.
Pelo menos a gente referencia alguma coisa que se Uhum. passou e a gente deixou registrado. Nem sempre foi lindo, nem sempre foi o sonho maravilhoso. Tem um capítulo grande até que a gente conta a história da implantação do Núcleo Bandeirante, da fixação do Núcleo Bandeirante aqui, da Cidade Livre, porque o objetivo dos construtores era trazer os trabalhadores para cá, eles iam construir a cidade e Volta depois, para casa. tchau, voltem para casa, não queremos vocês aqui. Né? O núcleo passou a ser uma cidade de pessoas que tinham construído a cidade, mas que não tinham direito de morar aqui. O Israel Pinheiro disse: vou passar o trator em cima. Eles queriam a cidade higienizada. O Juscelino chamou o Núcleo Bandeirante de excrescência urbana. Ele chamou de excrescência urbana. Chamou de excrescência urbana. Então, assim, o movimento de fixação das pessoas no Núcleo Bandeirante foi um movimento político muito grande, que envolveu parlamentares. Metade queria, metade não queria. As associações de trabalhadores, a associação comercial. Foi um movimento muito grande, que envolveu o presidente da República, opiniões para um lado e para o outro. Pessoas que nem moravam aqui, mas que um dia gostariam de vir morar, então também se manifestavam. Foi um ponto crucial no pós-inauguração. E uma curiosidade, depois que fizeram um grande movimento e tudo, no dia da votação haviam vários projetos e tal, fizeram um substitutivo. E era do Maurício Joppert. Maurício Joppert que fez o substitutivo. E do César Prieto, talvez, não? César Prieto e Maurício Joppert, isso. Tá vendo como é que é a memória? Eu corro o risco de falar um nome trocado. Tranquilo. Eles chegaram, o Núcleo Bandeirante foi em peso para a votação. Só que não houve votação. Chegou a notícia da renúncia do Jânio Quadros. Então todo mundo voltou para casa, tranquilo. Só no final do ano é que foram votar isso. E olha, foi uma luta, os caras batalharam. E é uma odisseia. A fixação do Núcleo Bandeirante foi uma bela página. Bela página. Com personagens muito interessantes e semi-desconhecidos hoje. Joaquim Cândido Garcia Neto, comunista velho, foi a grande personagem desse momento. E depois... Joaquim Cândido Garcia Neto, da Paranoá Implementos Agrícolas. E depois também foi muito importante na conquista do voto dentro da Associação Comercial. Olha só. Ele, depois do golpe de 64, ele ficou escondidinho e tal, se recolheu. E em 76, 77, o seu conterrâneo Lindbergh Cury foi eleito presidente. E Joaquim começou a chegar na associação de novo. E ele era um mitingueiro, rapaz. Ele era bom de conversa. E interessante, quando começou a dar sinal de abertura da ditadura, ele tinha uma característica. Ele conversava com o Golbery da Silva Couto. Olha, assim. Ele era vizinho do Golbery, o Golbery adorava conversar com ele, até para brigar. Tinham choques, mas conversavam. E ele avisava pra gente lá dentro, ó, com o Geisel não adianta. Mas, ó, com o Figueiredo vai funcionar. Repare, e é uma pessoa que... Eu só me lembro de registro que a Maria do Rosário fez um registro sobre a fixação e fez uma entrevista com Joaquim Cândido Garcia. É outro que não pode virar bailarina empoeirada, de jeito nenhum. Ô, gente, um dos mitos que vocês enfrentam aqui de uma maneira, assim, bastante criteriosa e usada, etc., com muita pesquisa, é o chamado massacre da Pacheco Fernandes. Eu queria só situar um pouco essa história, porque a gente sabe que as construções de cidades como Brasília envolvem muita violência. Aliás, é um padrão. Eu me lembro do Conde Osman, lá em Paris, que fez a Paris moderna. Eu me lembro do prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, que arrebentou tudo ali também, abaixo. Né? Botou abaixo. E aqui o Israel Pinheiro, né? Que era uma espécie de faraó dessa região aqui, não tinha voto, etc. Olha você entrando na retórica de convencimento. Até você está falando em faraó. Eu sei, mas você sabe que eu fui testemunha da única pirâmide que tinha a ver com geração de energia. Sabia? Não.
era o centro administrativo da SEB, ali no início da tá. L2 Norte, em forma de pirâmide. Mas Aquela pirâmide ainda tá lá? Não, já Não, foi acabou. destruída. Tá. Mas eu tô falando de Faraó porque é um ditador, né? Então aí foi nesse contexto dessa violência toda que ocorreu o chamado massacre, Aspas. entre aspas, Massacre, da aspas. Pacheco Fernandes. Conta um pouco essa história para nós. Quer começar você, bem? Não, vai você, vai. É o seguinte, Fala do massacre. Eu tenho uma dificuldade particular com esse assunto. meu primeiro contato com esse massacre, aspas, fecha aspas, foi através de Geraldo Campos. Fui entrevistar Geraldo Campos para a primeira parte do livro que a gente não fez ainda, que era a Conquista da Autonomia. E Geraldo Campos é uma figura que, olha, eu dedico uma reverência e um amor a Geraldo Campos que não tem limite. Geraldo é uma figura maravilhosa. Geraldo chegou aqui em 57, marinheiro, vindo diretamente da União Soviética. Ele e Heitor Reis, se não me engano, Heitor Silva, para organizar as massas. Sei. Aí, e Geraldo foi ser trabalhador da Nova Cap. Fundou a Associação da Nova Cap, batalhou muito. E eu fui entrevistar Geraldo, eu o conheci mais de perto em 86. Eu era coordenador da campanha do Lindbergh Cury, seu conterrâneo lá de Anápolis, e debaixo da campanha majoritária para o Senado, tinha várias campanhas proporcionais. Geraldo Campos, Francisco Carneiro, Sigmaringa, Zé Oscar Silva, e Eustáquio, Tolentino. Esses se abrigavam debaixo do guarda-chuva da campanha mais poderosa do Lindbergh. E eu fiz uma grande amizade com o Geraldo ali. Quando eu fui entrevistar Geraldo, eu notei que ele queria falar do tal do massacre. Eu falei, tá bom, Geraldo, registrei aquilo e esqueci. Quando comecei a escrever Bailarina, aí lá vem a história do massacre da Pacheco. Vladimir já tinha feito o Conterrâneos. Vladimir Carvalho. Isso, que é outra grande figura, é um doce de pessoa. Doce. Mas, aí eu comecei a ver, fui ver o Conterrâneos. E aí eu comecei a pesquisar aquilo. Fui no arquivo e peguei todas as entrevistas que estavam no roteiro do Vladimir. Aí eu reparei o seguinte, todas aquelas entrevistas tinham a mesma pergunta. Se fosse para operário, fosse para garçom, fosse para diretor de Nova Cap, fosse para costureira, tinha uma pergunta. E você se lembra do massacre da Pacheco? Mas que coisa interessante, né? Aí eu corri no arquivo público e tentei entrevistar os entrevistadores. Falei, escuta, peraí, quem é que encomendou essa pesquisa? Essa história oral do arquivo público? Foi o governo. Era Geraldo. Geraldo Campos é que promoveu no governo aquela pesquisa do arquivo público, a história oral. E toda e qualquer entrevista estava lá. Isso foi feito quando? Em qual governo? Isso deve ter sido feito em 90, 91. Geraldo tinha acabado de ser constituinte e depois ele estava na vice-governadoria, se não me engano. Joaquim Roriz, foi não? Mas eu sei que está lá. Todas as entrevistas têm a mesma pergunta. É a única pergunta que se repete. O que você se lembra do massacre? Falei, tem alguma coisa aqui. Depois, quando ele começou a pesquisar, a Noêmia acreditava no massacre plenamente. E eu, mais ou menos, eu acreditava também. Não é? Você não acreditava naquilo? Eu acreditava na existência de um conflito grande, mas as histórias eram sempre muito desencontradas. 500 mortos, 2.000 mortos, 600 mortos. Era um número que nunca batia uma história com a outra, mesmo histórias publicadas. Pessoas de referência, pessoas que eu respeito intelectualmente, reproduziam isso sem pesquisa. Enterrou debaixo da torre. Jogou debaixo da ponte. Jogou no lago. Não havia lago na Foi na Lagoa Feia. Jogaram na Lagoa Feia lá. Então, assim... E nunca nenhuma testemunha. Nunca nenhuma testemunha.
Só para a gente situar, Uhum. do massacre, entre aspas, Aham. o que houve? Houve a intervenção da JEP Houve. armada Houve e parece que houve pelo menos um morto. Houve um Houve um morto. morto. Então houve o conflito. Houve. E o conflito é o indiscutível. Evaristo. Evaristo Soares Brandão morreu com um tiro na virilha, tiro de 38. E o motivo foi a comida Não, podre? não. Era um domingo de carnaval, né? Era um domingo de carnaval mesmo. Eles começaram a reclamar da comida e tinha dois elementos da JEB, não sei se da JEB ou da Polícia Civil, no acampamento. Esses caras começaram a ser mais ou menos hostilizados pelo pessoal. Carnaval, o nego tá de foguinho mesmo. Aí, um deles saiu e falou, ó, corre lá, que a peãozada tá querendo bater nos cana. A briga foi essa. Não sei se foi por comida. A questão da comida não está muito aclarada. O fato é que tinha 2 ou 3 policiais, não sei se eram da JEB, que estavam mais ou menos sendo hostilizados. Então, a farra começou, não se sabe por quê. Um deles conseguiu sair, foi avisar a JEB e a JEB chegou com 30 elementos. Eram 27 soldados da JEB e 2 civis, Presbe e Eupídio, e o Gerson Rosa da Silva, que era policial civil. Eles chegaram de noite e chegaram descendo o cacete, de pau, bate-pau. E deram tiro, muito tiro, mas só de revólver. E deram tiros, os laudos mostram que os tiros eram todos na perna. O próprio Evaristo morreu porque tomou um tiro na virilha. Não tem uma notícia de tiro acima de perna. Ah, metralharam. Não havia metralhadora. Era só que as 38, canela seca, com 6 tiros, o cano brocha, esquenta e não funciona mais. Ah, chegaram e atiraram em quem estava dormindo. Cascata, não houve isso. E os testemunhos são estranhos. Fulano viu. Você estava onde? Ah, eu estava no cinema da Pacheco. Ele estava do outro lado da cerca, no cinema, e aí viu. Ah, eu vi quando o caminhãozinho jogou. Nós fomos investigando e chegamos à conclusão de que os argumentos em defesa do massacre são absolutamente simples de desmontar. Só faltava que alguém pesquisasse. Um exemplo é o seguinte: A entrada no hospital. isso, ninguém fala nada. Como não fala? Eu consegui entrevistar policiais, consegui a relação de todos os que foram para o hospital. Consegui entrevista com 2 ou 3 médicos que atenderam esses meninos. Consegui falar com os diretores da Nova Cap da época. Consegui falar com a JEB. Ou seja, era só ter vontade de perguntar. Você teria as respostas. E o interessante é que os argumentos são frágeis. Ah, ninguém se preocupou porque eles eram os comuns. Eram Silvas e Souzas. Não era nada. Nós pegamos a relação, os nomes dos operários que foram atendidos lá no hospital, IAPI. Rapaz, tem Teles de Menezes, tem Parolite, tem Guimarães de Castro. Estão lá os 41 nomes, com sobrenomes. Foram 41. 41 foram atendidos lá. Isso. Houve um morto que ficou, 3 baleados e os 38 espancados. Deixa eu falar o seguinte. Olha que coisa interessante a gente estudar como é que se constrói os mitos. Os mitos não saem do nada. De jeito nenhum. Eles saem de algum fato, não é? Vocês contam, por exemplo, que depois que a JEB teve acesso à metralhadora, sim. E que, inclusive, a JEB tinha algumas pendengas com as Forças Armadas. E só para esclarecer que JEB era a Guarda Especial de Brasília. Guarda Especial de Brasília. E era uma espécie de polícia. Ela foi informal, de início, ela era guarda rural e guarda policial. Era da Nova Cap. Se não tinha, a jurisdição dela era só dentro do canteiro, dentro do acampamento. Sei. Dentro da Cidade Livre e dentro dos acampamentos.
Depois, ela foi oficializada sob a tutela do Estado de Goiás. Mas quem pagava era a Nova Cap. Sei, sei. Então, quando ocorreu o episódio, ela já estava na legalidade, entre aspas. Ela já era chancelada pelo Estado de Goiás. Já não era mais a polícia só da Nova Cap. Sim, sim. Era a polícia, era a Guarda Especial de Brasília, que a jurisdição era goiana, mas quem pagava era a Nova Cap. Certo. E ela conseguiu, depois ela foi desmontada em 61, acabou. E em 61 ela já tinha metralhadoras porque ela já tinha passado para a legalidade. E tinha esse conflito Tinha. com as Forças Armadas. Marinha, né? Marinha, Aeronáutica e Exército Exército. brigavam muito. E de vez em quando eles se matavam. Houve mortes, houve. Na Cidade Livre, principalmente perto da Zona Boêmia, de vez em quando tinha quebra-pau. Era soldado do Exército matando soldado da JEB, era soldado da JEB dando tiro em menino da Marinha. Eu tô dizendo isso porque eu tô me lembrando aqui de um episódio da história americana, que é a balada de Paul Revere, Sim, que é recitado pelo... Toda criança nos Estados Unidos conhece essa balada, pelo Henry Wadsworth Longfellow, em que eles dizem assim: Listen, my children, and you shall hear of the midnight ride of Paul Revere. On the 18th of April in 75, hardly a man is now alive who remembers that famous day and year. Yeah. E a história aqui é que tem um personagem, o Paul Revere, Isso é o que saiu anunciando, né? que teria anunciado de maneira heróica que os ingleses estão Isso. chegando. É. E aí o Longfellow fez essa balada, que é maravilhosa e tal, né? E até hoje eles estudam isso. Só que o Paul Revere existiu, Uhum. só que ao contrário do que diz na balada, ele não estava sozinho. Ele tinha chegado lá de navio e, portanto, o cavalo dele, que é tido como um cavalo heróico, etc., era um cavalo emprestado, um pangaré emprestado. Ele tinha 2 companheiros nessa marcha e os 3 foram presos. Detalhe, ele foi o único que não conseguiu escapar. Opa, vira herói. E ele é o herói da história. Entrou para mitologia. Então, eu estou lembrando disso só para fazer a comparação, porque no caso aí da JEP, do tal do massacre, pelo visto, houve. Poderia ter sido um massacre, não houve. Isto. Pelo menos uma pessoa morreu. Uhum. E esse tipo de episódio ocorria, era comum naquela época, não é isso? E aí eu queria que você me contasse o seguinte: como é que esse episódio é rearranjado, pelo visto, pelo Geraldo Campos, em favor dos trabalhadores? Sem dúvida. É o seguinte, é por isso que eu respeito muito o massacre, entre aspas, que ele serviu de pretexto. A ampliação dele. Pós-texto. Isso. Ele serviu de pós-texto para criar o primeiro sindicato da cidade. A Batalha O Geral sindicato dos trabalhadores na indústria da construção civil e do mobiliário, que é de 61. Olha só. Ou seja, foi um ato de propaganda em cima de um massacre, entre aspas. Rapaz, é engraçado. Se você pegar, quem já leu o Germinal, vai ver que o roteiro é exatamente o mesmo. Nem criativo é. Eu pensei que fosse mais o encoraçado Pachonki. Não. É o Germinal. Aí a mina desmoronou. Aí, quantos lampiões estavam lá embaixo? Tantos. Quantos saíram tantos? É as trouxinhas de roupa da dona Suzana. Eu cheguei lá, não deixaram nem eu subir. A lavadeira a de lavadeira. roupas da época. Sobrou a trouxinha de fulano, sobrou trouxinha de tantas pessoas, sobrou trouxinha de 41. Nem o original é. No Germinal tá lá. Opa, quantos lampiões? No Germinal, pelo menos, tem nomes. A criação do mito da Pacheco foi muito útil para a classe trabalhadora, claro que foi. E o objetivo de Geraldo, Assunção, Chavita, Cassis, Schettini, era este. Era organizar a classe trabalhadora. O cara vem de Moscou para ser
organizador de classe operária e vai organizar, ainda que tenha que inventar um mito. O telegrama do Geraldo e do Assunção, e do Chavita e do Heitor, é de uma bobagem. A polícia de Brasília massacrou senhoras e crianças dentro do acampamento. Esse telegrama é aquele que ele vai para Goiânia. Exatamente, levada por um outro camarada, o Assunção. Cara, senhoras e crianças, menos, né? E depois disso, esse episódio é replicado várias vezes. Depois já acabou o massacre da Pacheco, aí o Heitor inventa o massacre da Excel. Curioso na pesquisa, porque eu fui a Goiânia, eu fui a Anápolis pesquisar, a gente ficou aqui no Correio Brasiliense muito tempo pesquisando isso, é que ao longo dos dias a gente ia vendo as notícias multiplicarem os mortos. Alguém sabe a verdade, porque alguém foi lá em Anápolis e viu no jornal a notícia original dizendo que morreu uma pessoa. E eu digo que alguém sabe a verdade e se calou, que está lá sublinhado. Você está se referindo ao jornal O Anápolis, sim, que você encontrou no Museu Histórico de Anápolis. Que você fundou. Que eu fundei. Exato. Alguém sabe. Participei da Alguém foi lá e pesquisou. A verdade a partir daí, morreram 4 no Popular. Depois era 16, isso, até que morreu. Começa 100, até que virou um massacre, né? 100, 41, 30, 3. Aí, no Anápolis, 1. Ou seja, foi um episódio violento, foi. É um episódio verdadeiro? É. E o processo está disponível. Rapaz, nós conseguimos localizar os nomes desses 30 policiais. Eu entrevistei um deles. Ah, ninguém quer falar. Fala. É só você perguntar. Você tem que ter paciência, disciplina e correr atrás da fonte. Você menciona esse que você entrevistou? Sim, que é o... não menciono, porque a entrevista eu consegui fazer depois do Bailarina ter sido lançado. Ah, tá. Mas eu entrevistei, ele está no Corpo de Bombeiros, deve ter morrido agora. Ele falou, professor, foi assim, assado. Se eu tivesse entrevistado antes, a resposta seria a mesma. Porque é interessante, esse povo da JEB, ele não tinha o que esconder. E os operários também não tinham o que esconder. Cada um contou a sua versão. Você imagina, você está lá de noite, está dormindo. Você sabe que o povo vem aí. Apanha, toma cacete. Você vai aumentar aquilo. Sim. O depoimento dos operários, dos trabalhadores, é muito natural que seja emocional. A polícia chegou atirando, a polícia chegou deitada, chegou se arrastando. A história de Brasília tem muitas histórias de operários que caíram de andaime, que foram enterrados no cimento concreto, não tem isso? Tem sim. Eu não me debrucei sobre isso, mas me parece que no 28 é a obra do Congresso. Parece que houve queda de operários, sim. Agora, que concretaram por cima ali, eu não tenho como comprovar isso. Mas como mito é sempre interessante para quem conta mitos, acredita-se nisso. Uma história engraçada que eu acho é que a morte dos 2 candangos na UNB acaba sendo confundida com aquela escultura do Chesquiat, do Os Candangos. Não tem nada que não tem nada a ver, nada a ver. Repare, é assim que você cria mitos. A história mal interpretada ou interpretada de uma forma superficial, ela vai para o lado mais simples ou mais romantizado. Como o mapa do avião, que é a fênix. Exatamente. Ou seja, a retórica de convencimento precisava de mitos, inventou-se o mito. É sonho de Dom Bosco. Inventou-se outro, gemelagem. Inventa-se outro, bandeirantes. Por que o oprimido não vai inventar o seu próprio mito? É claro. Por que Geraldo, Chavita, Assunção e Heitor não têm o direito de criar o mito do oprimido? O massacre da Pacheco é só isso. É o oprimido criando a sua própria história, o seu próprio mito. E funcionou. Isso resultou, pelo menos, no primeiro sindicato de Brasília. E resultou num filme que é muito bonito. O problema é que o filme do Vladimir é tão bonito, eu acho que é a melhor obra de cinema, o melhor filme de cinema de Brasília.
conterrâneos é muito bonito. Mas a Pacheco sequestrou o resto do filme. O filme virou só a Pacheco. E ele não é só isso. Ele é mais do que isso. Por isso que eu tenho dificuldade de falar desse filme, porque eu acho o filme... Eu vim falando isso. Eu acho que é o documentário de uma ficção. É. E eu amo o Vladimir, né? Ele foi um professor incrível. Vladimir, um beijo para você também. Olha, não gostar do Vladimir é heresia. É impossível. Não pode. Agora, ele acreditou no que o Geraldo contou. Ele acreditou naqueles depoimentos e fez uma obra poética. O depoimento da dona Suzana, quem não acreditar naquilo tem que ser historiador, tem que ser chato e pesquisar. Para o leigo, não tem como não se comover com aquilo. Mas, de fato, a invenção do massacre é o mito criado pelo oprimido para conseguir espaço de fala. É exatamente isso. Olha que coisa interessante. Né? Eu queria abordar uma coisa, Sim. porque a gente está falando muito de Brasília, essa coisa, e a impressão que dá, às vezes, até para quem não conhece Brasília, para quem não estuda Brasília, é que foi uma coisa simples, né? Não foi uma coisa simples. Eu queria falar do retornismo. Eu queria falar do movimento que teve aqui em Brasília, de 61 a 64, né? Até 4. Que foi um fantasma, a gente coloca isso, né? Um fantasma que rondou a capital durante alguns anos, que era o movimento de retorno da capital para o Rio de Janeiro, pelos opositores do Juscelino e pelos que não queriam ficar aqui, inclusive por veículos de comunicação que eram dominados pela UDN. Era um fantasma. Você imagina que você chega um trabalhador aqui que transfere a família, que transfere a empresa, que investe um capital e fica durante alguns anos morrendo de medo porque havia discursos em plenário. Teve deputado que chegou a falar, isso aqui já acabou, podemos voltar. E eram coisas assim tão engraçadas. O Globo, por exemplo, o jornal Globo, noticiou que Brasília tinha a maior quantidade de loucos do Brasil por causa da umidade. A umidade é baixa demais, o cara fica doido. Olha só. Isso fazia parte do movimento retornista. Teve até uma senhora... E o Padre Nobre, deputado federal, Brasília está infestada de ratos. Não são os ratos do Congresso, não. São ratos de verdade, ratazanas imensas. De quilo. Ratazanas de quilo. Tudo isso era um projeto de retorno. Houve esse projeto de retorno. Não, mas também houve a infestação de ratos. Houve, que no primeiro momento mataram 24 mil ratos. Porque devastaram o entorno aqui do Cerrado e algumas ratazanas vieram para cá. Sem Cerrado, a rataiada correu para onde tinha comida. Ou seja, o quintal. Mas teve uma notícia, por exemplo, uma senhora da sociedade que não queria ficar em Brasília. Todo dia de manhã ela começava a quebrar pratos para dizer que ela tinha enlouquecido. Olha só. E aí ela conseguiu voltar para o Rio e disse para uma amiga, meu plano deu certo. Meu marido acreditou. Deixa eu abordar duas questões nessa história que você está levantando que eu acho muito interessante. A primeira é a questão do clima de Brasília. E é uma coisa que... Eu sou de Anápolis, então o clima é muito parecido, embora Anápolis seja um pouco mais fria, etc. Brasília tem, na verdade, duas estações muito características. Chuvas e seca. Verão, eles chamam de verão as chuvas, e inverno, o inverno seco. Muito frio à noite, extremamente seco. E, em geral, a seca dura 5 meses. Em geral, é 2 meses, que é maio, junho, julho, agosto, setembro, e às vezes outubro também, etc. Esse ano, por exemplo, nós ficamos 131 dias em seca. Mas sempre foi assim. Sempre. O Cruz já tinha detectado isso, o relatório da Belcher já tinha detectado isso. E aí tem gente que fica apavorado com essa questão da seca aqui, que tem a ver, inclusive, com a formação rochosa de Brasília, que é
um solo meio cristalino, que não retém calor, etc., não é? E aí bota a culpa no governo. Mas sempre foi assim. Sempre. É o seguinte, e essa não foi a estiagem maior, não. Não A foi. maior foi a de 63. Foram 163 dias. 163 dias. E é interessante que a de 63, quando veio a primeira chuva, ela veio mais ou menos na mesma data dessa de agora. 19, 20 de setembro. E acontece a mesma coisa todo ano. Chove, tem enchente, aí leva a rua, leva a pedaço de carro, leva barraco. Isto é histórico. Agora, o problema é o seguinte, é que a umidade relativa, essa me parece que está piorando muito, e não é só em Brasília. Não é só em Brasília. Nós passamos umidade relativa em Brasília, em 63 tem um episódio de 12%. Mas hoje, 12% começou a ficar alta. 12% ficou comum, né? Virou comum. Mas seca e chuva, não vejo grande modificação, não. Não vejo. Agora, umidade me parece que, de fato, está ficando cada dia mais baixa. Certo. A outra questão que eu queria te perguntar é o seguinte. Existe hoje ainda uma discussão de que é preciso resolver o problema do Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro é uma cidade caótica, tomada pela milícia, com mais servidores públicos federais do que de Brasília. Tem um monte de repartições públicas lá. E esse negócio tá assim solto. Então tem gente que acha que talvez uma solução, até mesmo para alocação de recursos adequados, seria você ter no Brasil 2 capitais. Como ocorre, por exemplo, na Holanda, como ocorre na Austrália, tem vários países assim que tem normalmente uma capital administrativa e uma capital... África do Sul, né? África do Sul, acho que tem não é? 3. O que você acha dessa discussão? Não é o retornismo. O retornismo era realmente deixar Brasília... Era ter realmente 2 capitais. Porque o Rio de Janeiro continua sendo uma capital cultural desse país. Não tem como tirar isso deles, né? Porque não... Se eu advogaria... Não. O que você acha? Eu sou legalista. Eu acho que enquanto na lei tiver que a capital é aqui, agora... Sim, mas a lei você pode... Exatamente. Por isso mesmo. Se o Rio fizer, assim, um lobby bem feito, bom trabalho de convencimento, eu posso até talvez me convencer, mas eu acredito que boa parte da cultura brasileira tinha que estar aqui também e não está. Por que não está? Porque o Rio é essa capital cultural que você está falando, São Paulo é essa capital cultural que você está falando. Salvador, Recife. Belo Horizonte, Recife. Mas Brasília é forte na cultura, né? Mas sem dúvida. E a cada sem dia dúvida vai ficar que mais mas forte. precisaria de muito mais. Eu tenho uma saudade do Teatro Nacional. Que coisa incrível, né? Já temos 8, 9 anos. O que é aquilo? Tá. Eu tenho uma saudade dos cines de bairro, dos cinemas de bairro que foram invadidos por essas igrejas pentecostais. Eu tenho saudade do teatro de rua. Tinha o cinema do Mata, né? O ônibus. Sim, Zé da Mata, grande figurinha. Então, é claro que as manifestações culturais vão se transformando, mas eu acho que ao longo de algumas décadas, os governos do DF foram desprezando a questão cultural aqui. Foram desprezando. Eu me lembro do governo Cristóvão, as temporadas populares. Exato. Que era um negócio absolutamente genial, né? Genial. Jogo de cena, projeto cabeças e tal. Eu sou da velha guarda, né? Nesse aspecto. Claro. Mas eu não respondi sua questão. Eu não quero... eu quero enfrentar. Eu não sei te dizer, eu nunca tinha pensado nisso, em 2 capitais. É claro que quando eu penso em capital, eu só penso em Brasília. Mas eu entendo também algumas facilidades que o Rio de Janeiro e outras capitais têm em relação à questão cultural, assim, muito mais auditório, muito mais... Os diretores, eu que digo estão até ali... mesmo do ponto de vista administrativo, né?
Por que não se resolve? Ou é Brasília a capital mesmo, plena, e aí todos os órgãos vêm para cá, não tem sentido ter mais servidores públicos federais lá do que aqui. Se é isso, talvez seja o caso de reconhecer o fato. Estou falando assim, ser objetivo. Eu Mas acho que isso é eu- coisa que vai acabar. Eu também acho. É Por coisa exemplo, a que Biblioteca passa. Nacional demorou tanto tempo e Eu agora sei, está mas aqui. nós já temos 60 e tantos anos. Sim, mas olha, a história de uma nação não é a história de uma pessoa. Não se mede Não, por, não é, não é. se mede por décadas, né? Eu acho que isso é uma coisa que vai passar. Mas imagina, o Rio é que foi capital de 1753. Foram 200 É e muita poucos história. anos. E é muita história, muita história. Brasília está só começando. Alguns órgãos, por exemplo, não vieram por falta de estrutura física mesmo. Arquivos E pesados. outros não vieram porque não precisavam vir. Por que a Petrobras tem que morar em Brasília? Tem petróleo aqui? Não. Tem petróleo no mar. Então, deixa a Petrobras ficar na beira do mar. Para que tem que vir para cá? Isso. Não faz É sentido. isso. Mas não precisa botar duas capitais. Por isso. Você é contra. Eu acho que todos os povos que inventaram duas ou mais capitais tiveram razão para inventá-las. Eu sei, Nós não temos é essa uma razão. Nós por não enquanto. temos. Nós estamos... Por exemplo, eles previam Se você que... me pedisse para votar agora, Eles eu previam votaria que haveria uma ligação por via férrea de Sim, Brasília com o Rio. Nunca fizeram. Mas olha, acabaram com linha férrea para tudo quanto é lugar. É, eu Não, Não na existe- China. não, ao aqui- não, contrário. no Brasil. Não, no Brasil, mas foi um erro. Sim, mas atenção, mas o projeto juscelinista não contemplou jamais ferrovia. O relatório Isso. Belcher previa. Sim, mas o Belcher é muito anterior a Juscelino. Não, O Juscelino queria era automovinho mesmo. Era o mais rápido. Para industrializar, chama a Brás Motor e vamos fazer Volkswagen na Brás Motor. Só que não em Brasília. Sim, em São A Paulo. única fábrica montadora que tem hoje é lá em Anápolis agora. Não, mas É olha, da Hyundai. não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que a cabeça do Juscelino era uma cabeça muito... Latifundiária. Não, tá. Não, mas ele era midiático, cara. Ele sabia mexer com isso. Ele sabia mexer com as emoções. Tanto que, eu vou produzir automóvel. Aí sai andando uma romizeta. Não, desculpe. Aqui vai entrar uma correção importante. A romizeta era o veículo brasileiro da época, que, aliás, tinha só 3 rodas. Isso, 2 atrás e 1 na frente. Se o Juscelino quisesse ter apoiado esse projeto, ele teria, mas ele não fez isso. Ele entrou em Brasília dentro de um Volkswagen. Ele precisava... Fudeu a romizeta. Mas ele precisava ter o discurso de eu estou industrializando. Eu sei, E mas que não coisa com a mais romizeta, bonitinha. não era nacional. Não, a romizeta foi uma... Mas é o seguinte, Volkswagen, Zemag, Willys, tudo isso era cartão de postal do modelo de desenvolvimento do Ciro. Isso, Ele claro. não queria fazer Aliança pro estrada de progresso. ferro. Hã? Aliança para o progresso. Sim, é claro. Ele foi um dos maiores entreguistas do Brasil, Juscelino. Não seja tão cruel assim. Não, eu não sou cruel, eu estou falando fatos. Eu compreendo, Juscelino é um homem e o seu tempo. O historiador tem que compreender isso. Claro, o Nero Ah, era do tempo dele. Nero é o homem e o seu tempo e um incêndio. Que, aliás, parece que é um mito, né? É outro mito. É outro mito. Ele não botou fogo em nada. Ali parece que Roma tinha muitas construções de madeira e... Roma era uma cidade livre. Exatamente. Aquelas ínsulas tinha 7 andares, tudo de madeira. Isso com um pau de fósforo. Aliás, não sei se havia pau de fósforo, não havia, né? Não. Acendeu um candeeiro ali, pegou fogo, não pega fogo no resto. Rapaz, os incêndios do Bandeirante foram assustadores. No ano de 61, a gente escreveu o ano do Mar de Fogo. Rapaz, teve incêndio no Bandeirante e quase todos foram em 61. Aí cria-se o mito. Foram propositais. Não foram, não. A cidade estava adensada, estava muito seco. E era gente demais num espaço pequeno. Tudo morando em cima de madeira, tábua, colchão de crina.
Era só um risquinho ali e queimava mesmo. E ainda tinha o clima do Cerrado. Exato. Clima Né? sequíssimo, né? Como é que foi a organização dos bombeiros? Deve ter sido rápido, né? Não, nos incêndios de 68. Depois. Eles vieram oficialmente de 66. 66? Oficialmente, o Corpo de Bombeiros é de 66. Tinha um Corpo de Bombeiros anterior, que não era o Corpo de Bombeiros nosso. Eu andei tentando fazer. Eu fui convidado para escrever a história da Polícia Militar aqui em Brasília. Comecei a entrevistar aqueles primeiros originais comandantes e tal. Depois o projeto, acho que essa eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro me atrapalhou. Pelo seguinte, eu não consigo ver a Polícia Militar como a fonte de todos os males, mas ela foi apropriada. A Polícia Militar foi apropriada por um segmento. Daí eu desisti de fazer a história. E conversei, aliás, meu agradecimento ao Jair Tedeschi, que é um policial militar que é impossível o nego não gostar dele. O Tedeschi me convidou para fazer esse projeto, eu fui fazer, mas quando houve a eleição do Bolsonaro, eu desisti. Eu falei, não posso fazer mais. Eu estou vendo o que está acontecendo com a meninada que está entrando na Polícia Militar agora. Eu estou vendo o que estão fazendo com a cabeça desses meninos. Eu não vou escrever isso. Agora, a Polícia Militar do Distrito Federal, ela tem uma herança da Polícia do Distrito Federal lá do Rio, que era uma força de ocupação, né? O hino da Polícia Militar do DF é um negócio de guerra. Não, atenção, é militar. É militar. Não. Selva. Falando em militar e falando em mito, você chegou a ver o capítulo da Revolta dos Sargentos aqui em Brasília? Eu não li. Olha, leia. Eu não tive tempo. Isso aí é outra coisa que eu há acho 2 que semanas. tá até sendo meio apagado na história, Sem dúvida. né? É uma coisa... A gente tem um colega, o Paulo Paruca, que escreveu brilhantemente sobre isso. Praças em Pé de Guerra. É uma bela obrazinha. É documento. Vai ficar como referência também. Porque a Revolta dos Sargentos foi um episódio. O governo do João Goulart acabou em Brasília. Não foi em 64, não. Foi em setembro de 63. Quando os sargentos se amotinaram e houve 3 ou 4 mortes, inclusive mortes civis, e os sargentos prenderam o ministro Evandro Lins, não foi Evandro, não. Bom, um ministro supremo. Nesse momento, a sociedade se divorciou do governo João Goulart. Olha só. Nesse momento, a sociedade de Brasília se divorciou de João Goulart. Eles fizeram um movimento grande porque eles queriam ter o direito à eleição, a voto. A eleição. Eles queriam participar das eleições também e o Supremo estava analisando e depois acabou não deixando, Isso, né? foi. Mas teve uma rebelião, inclusive na Esplanada, e teve um assassinato ali de um deles entre o primeiro ministério e a catedral. Isso dentro da Esplanada. Ali. Então, assim, coisas de Brasília que vão sendo apagadas, né? E é o seguinte, a Revolta dos Sargentos, ela traumatizou a cidade. Foram 2 dias de terror. Terror. Setembro de 63. 63. O governo João Goulart acabou naquele dia em Brasília. A sociedade, a pouca burguesia que ainda sustentava o governo Goulart, se divorciou dele naquele momento. 64, abril, foi só consequência. E se divorciou, além do mais, Darcy Ribeiro, Oliveira Brito, Valdir Pires, todos os trabalhistas e todos os aliados de João Goulart foram defenestrados, foram dispensados por grande parte da sociedade brasiliense em 63, em setembro, depois da Revolta dos Sargentos. Foi um divórcio. Nunca mais João Goulart recuperou o prestígio que teve em Brasília um dia. Porque teve. Você mencionou aí o Darcy. Uhum. Vocês abordam a questão da construção da UNB? Não, muito superficialmente. Muito superficialmente. Porque ela já está muito documentada. Sei. Roberto Salmeron, Universidade Interrompida, é outra obra de referência. Então, isto a gente não
A gente falou da universidade, é uma passão só, né? Mas o registro historiográfico já existe. Salmeron. Roberto Salmeron, A Universidade Interrompida. É obra preciosa. Preciosa. Como era precioso Roberto Salmeron. E o Paulo Bertrand? Fale você, que eu sou suspeito. Bom, a gente se baseou em muita coisa da obra dele, a história do homem no Planalto Central. E até hoje a obra dele é referência absoluta, né? Você falou da comida. A comida é uma coisa que a gente teve o Bertrand como referência. E temos vários amigos que eram muito ligados a ele, tudo. Então, o tempo todo a gente estava ali. Eu não conheci pessoalmente, meu pai conheceu bastante, o Jacaré conheceu, mas eu acho Bertrand, assim... Você sabe ele foi uma descoberta quando a gente estava pesquisando e fazendo... eu acho que Bertrand sempre teve em outro patamar de pesquisa e de abordagem das coisas. Eu acho que... sem academicismo, Exato. sem frescura, mas de uma densidade. Ele está em outro patamar. Ele não é... Eu não sei qualificar Bertrand depois que eu li a história da história dele, do homem do Planalto Central. Eu tenho uma história particular com Bertrand e com a Graça, né? A última esposa dele. E foi o seguinte, eu no governo, quando Cristóvão foi ministro da Educação, eu acabei indo parar na assessoria de comunicação do FNDE. E o FNDE tinha uma coleção paradidática de várias disciplinas, inclusive história. E o Bertrand entrou com um projeto lá sobre a história do Planalto Central. E aí a gente começou a conversar, ele ia apresentar o projeto lá para os conselhos que julgam isso, etc. E aí ele já estava escrevendo uma parte dessa história. E, inclusive, ele escreveu, por exemplo, um capítulo sobre a coluna Prestes e fala, por exemplo, da batalha que houve no Morro da Capuava, lá em Anápolis, entre as forças policiais do estado de Goiás com a coluna. Ele, Bertrand, como menino, ele chegou a ver restos de veículos da polícia, etc. Ele escreveu isso e me deu uma cópia que eu tenho até hoje, dizendo assim que estava me apresentando e que eu seria o primeiro leitor desse texto. Infelizmente, esse projeto não deu certo, etc. E aí, depois disso, eu acabei me frequentando muito a casa dele lá no Lago Norte, né? Onde ele tem aquela parede com as inscrições rupestres que ele contratou o menino para reproduzir. E foi muito interessante, porque aí eu descobri o Bertrand poeta, o Bertrand multinacional, porque ele tinha descendência árabe, suíça, etc. É Bertrand Chaibub. Chaibub. E o avô dele era dono de uma usina de arroz lá em Anápolis, etc. Olha, é interessante. A obra do Paulo Bertrand, o que me impressionou sempre nele é o despojamento. Cara, ele não tem a menor vaidade acadêmica, nada, mas tem uma densidade. Você lê o Paulo Bertrand, você, opa, esse cara sabe o que ele está falando. E ele não precisa pregar título. Eu sou doutorado nisso. Nada. Zero. É obra eterna. A história da Terra e do Homem do Planalto é coisa definitiva. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer alguma coisa que chegue próximo disso. Espero realmente. No mínimo, uma referência. Mas a obra do Paulo é referência definitiva. Interessante, né? Mas e vocês? Vocês estão preparando a reedição da... Fala aí, minha aluna. Da Bailarina? Como é que tá? Bom, ao longo de 10 anos, cada um foi fazendo outras coisas, mas a Bailarina sempre esteve no nosso cenário, até porque, volta e meia, nós somos instados a falar alguma coisa sobre ela.
A questão editorial no Brasil é aquela que você já conhece, né? É uma questão muito difícil. Uma obra com essa volumetria aí, desse tamanho, ela é muito cara, é muito difícil de ser publicada. O Jacaré pensa em diminuir alguns capítulos, fazer um enxugamento. Talvez diminuir, aumentar o número de volumes e diminuir capa e tal. Porque quando a gente lançou, a gente acabou fazendo menos volumes do que o que a gente gostaria. Foi uma venda quase que artesanal. O vinho, né? Isso, claro. A própria publicação. E olha que eu nem bebi. Hã? A própria publicação foi um pouco artesanal também. Saúde. Saúde. Mas quem sabe no futuro. A gente já tem algumas ideias, tem algumas propostas. De repente a gente faz só uma edição virtual, que a gente no início vendeu pela Amazon. E agora, não sei, vamos ver como é que vai ficar isso. Eu não posso te dizer que a gente vá imediatamente. Mas vocês estão trabalhando nisso. Quem sabe agora no próximo governo, se a gente tiver um pouquinho mais de incentivo à cultura nesse país, a gente consiga reeditar. Eu espero que sim. Gente, mas que ótima conversa que nós tivemos. Eu agradeço muito que vocês tenham aceitado esse convite aqui na República Popular das Letras, né? E vamos continuar conversando aí. Nós que te agradecemos. Foi assim uma volta a Desculpa. Foi uma volta a um trabalho grande que a gente fez e que há muito tempo a gente não... Eu não gosto muito desse verbo, mas a gente revisitou a bailarina. E é uma obra que não acaba, né? Ela está dançando. Está dançando, e eu espero que daqui a 10, 15 anos alguém tenha a vontade de fazer uma continuação, porque a história de Brasília é uma história muito bonita, é uma referência para cada cidadão brasileiro. Eu lamento que muita gente no Brasil não conheça Brasília ainda. Eu vim para cá à força, é bom eu dizer, tá? Meu pai veio e trouxe a família inteira, e eu já tinha 18. Então, eu vim à força, eu chorava, demorei para me adaptar, mas Brasília me deu uma família, 4 filhas aqui, mas, sobretudo, esse aqui me fez gostar da cidade, porque foi impossível estudar tanto sobre Brasília e acabar não gostando dessa efervescência que se criou aqui no Planalto Central. É o seguinte, eu é que tenho que agradecer. O papo é bom, o lugar é jeitoso. E o podcast República Popular das Letras, olha, eu acho que vai funcionar. Tenha coragem, vai devagarinho. É o seguinte, é um Já lugar... funcionou, né? É o seguinte, não tem frescura acadêmica, mas não tem vulgaridade. Não tem culto ao analfabetismo. Não, eu costumo dizer que eu cultivo o que o Eric Hobsbawm chamava da alta vulgarização. E, olha, vulgarização. Vamos ser que é uma coisa difícil traduzida para o público leigo, né? Não é só vamos isso. falar de coisa séria, sem ser fresco. Sem ser fresco. Isso. Isso. Ó, muito obrigado por ter falado com a gente de coisa séria, sem ser fresco. E não é só isso, não. Eu quero deixar registrado aqui que transformar o mundo, às vezes, é feito de maneiras inesperadas. A resistência, às vezes, é feita de maneira inesperada. E nada melhor do que a palavra para fazer a resistência. Legal, então, legal. parabéns para você. Saúde, gente. Muito obrigado. Tchau. Obrigada. O vinho é maravilhoso, né? E assim nós terminamos mais um episódio da República Popular das Letras, que tratou dos mitos da construção de Brasília. Por favor, cliquem no sininho, inscrevam-se no nosso canal e assistam ao próximo episódio. Até mais!